Hoje nós vamos estudar aqui a parábola dos talentos. Quem conhece essa parábola aqui? Quem já leu? Para ter uma ideia aqui, algumas pessoas já conhecem um pouco sobre essa história. E ela está lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. E é interessante notar aqui que essa história que foi contada por Jesus no capítulo 25 de Mateus, ela está inserida num ensino ou num discurso de Jesus que começa ali no capítulo 24, onde Jesus ele vem falando a respeito dos últimos tempos. Lá no capítulo 24, se você voltar um pouquinho na tua Bíblia, você vai ver que essa parábola está inserida dentro desse contexto de Jesus falando do fim dos tempos, do fim de uma era, e ele vem tratando desse assunto. Um pouco antes dessa parábola dos talentos, ele conta também a parábola das 10 moças ou das 10 virgens, onde também fala, ele conta a história dessas mulheres que estavam aguardando o noivo, e 5 delas estavam com as suas lamparinas acesas e também trouxeram um pouco mais de óleo, e outras não estavam distraídas, e não trouxeram óleo. E assim o tempo foi passando e o noivo não chegava, e as lamparinas se apagaram, elas não tinham óleo para acender, elas tiveram que comprar, e quando elas saíram, o noivo chegou. Também falando sobre a vinda de Jesus. E aí, nesse contexto, Jesus conta a parábola dos talentos. E ele começa dizendo assim, lá no versículo 14: Jesus continuou. Porque ele já vinha falando, já vinha tratando de outros assuntos, então ele continua, e ele diz assim: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. E então foi viajar. Nós vamos parar por aqui, e depois nós vamos continuar lendo aí toda a história. Nesse início, nós percebemos a primeira coisa aqui, que essa história ela trata a respeito do reino de Deus, ou do reino do céu, amém? Porque Jesus fala, o reino do céu é como, e começa a contar a história. Então, Jesus está falando a respeito do reino do céu, dentro de um contexto de final dos tempos, de final de era, amém? Então, o que nós vamos aprender hoje aqui diz respeito ao reino de Deus, a compreensão ou o ensino que Ele quer passar para nós a respeito do seu reino. E diz que havia um homem que iria viajar. Então aqui nós temos um primeiro personagem. Esse homem iria se ausentar, iria deixar ali a sua propriedade e iria fazer uma viagem. Depois nós vemos aqui outros personagens que são os empregados desse homem, que recebem dele uma porção, talentos ou moedas de ouro, para que cada um deles pudesse tomar conta da propriedade enquanto o patrão fosse viajar. Amém, queridos? Então, trazendo aqui a ilustração de Jesus, ou o significado de cada um desses personagens, Jesus ele estava falando a respeito de si mesmo. Este homem que ia viajar é Jesus. Amém, queridos? Já tinham se dado conta disso? Mas assim, vocês viram Jesus também foi viajar? Jesus foi viajar, galera. Vamos entender aqui
onde ele estava e para onde ele foi viajar, o que ele está fazendo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio e quando ele se manifestou, ele veio estabelecer o que aqui na terra? Seu reino. O que ele disse? É chegado o quê? O reino. O reino de Deus. Ou seja, Jesus ele veio inaugurar o reino de Deus. Ele trouxe consigo o reino de Deus, ou o domínio de Deus sobre a terra. Amém? Então, esta propriedade da qual o texto se refere, fala a respeito do quê? Do domínio de Deus, do reino de Deus. Amém? E este é o domínio de Jesus. E lá no final dos evangelhos, nós vemos a obra de Cristo, a morte dele na cruz, a sua ressurreição, e ele passa mais um tempo com os seus discípulos, e ele diz o que para os discípulos? Convém que eu vá. Amém? É importante que eu vá, para que então o Espírito Santo possa vir. Não é? Então, Jesus, em outras palavras, aqui nessa parábola, ele estava dizendo o que, pessoal? Eu vou viajar, eu vou deixar vocês aqui, eu trouxe o reino dos céus até vocês, eu inaugurei este reino, amém? Eu trouxe vocês eu partilhei com vocês o meu reino. Então aqui os empregados são os cidadãos deste reino, amém? Que pela sua fé passam a se tornar, ou são gerados em Deus e passam a ser cidadãos dos céus, passam a fazer parte deste mesmo reino. E Jesus disse para eles o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixá-los aqui a cargo do meu reino. Foi isso que ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele disse o que para os seus discípulos? Portanto, ide pregar o evangelho, portanto, cuidem das coisas do meu reino, porque eu preciso me ausentar por um tempo. Amém, queridos? Estão comigo aqui? Amém? Então Jesus, ou o homem, né, aqui o Senhor, ele chama cada um dos seus empregados e ele dá a cada um, ele dá uma porção de recursos para cada um dos seus empregados. Diz o texto que ao primeiro ele deu 500 moedas, ao segundo ele deu 200 moedas e ao terceiro ele deu 100 moedas. Interessante aqui no texto, diz que o Senhor ele deu de acordo com o quê? Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, duas coisas importantes aqui. Primeira, de que ele deu recurso para todos os seus empregados. Ele não fez acepção. Amém, queridos? Ele tinha 3 empregados, ele chamou os 3 e ele deu recurso para todos eles. Mas deu em porções diferentes. Por quê? Porque ele conhecia a capacidade de cada um. Ele sabia que um poderia suportar 500 moedas, que outro poderia suportar 200, que outro poderia suportar 100, ou seja, ele conhecia a capacidade, os dons, ele conhecia a habilidade de cada um dos seus empregados. Amém? E ele deu conforme a capacidade de cada um. E então ele foi viajar, ou seja, ele se ausentou, deixou a sua propriedade para que os seus empregados pudessem tomar conta durante a sua ausência. Aqui, queridos, nós temos um ensino claro a respeito do quanto Jesus confiou a nós aquilo que ele veio começar no dia. O quanto ele acreditou em mim e em você, para que nós, a sua igreja,
o seu povo, os cidadãos dos céus, dessem continuidade àquilo que um dia ele começou. E nós podemos ver isso na história. Jesus ali, chama os seus discípulos, envia os seus discípulos, e ali em Atos nós vemos o início da igreja, e nós vemos que aquilo que Jesus começou, aquele reino, a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, ela começa pequenininha, depois ela cresce, torna uma grande árvore, assim. A história diz isso, mostra isso, de que o reino de Deus começou ali com Jesus e seus discípulos, depois ele foi tomando forma, foi crescendo e chegou até nós, 2020 e poucos anos depois da sua vinda. E desde então, a palavra de Deus diz que Jesus ele está ausente. Na verdade, nós sabemos onde ele está, porque a palavra de Deus diz que ele está onde agora? Ele está sentado à destra de Deus. Amém? E ele está ausente. E ele confiou a nós a responsabilidade, enquanto igreja de Cristo, de nós expandirmos o seu reino. De que maneira? Através dos recursos, dos dons e dos talentos que ele confiou a cada um de nós. Amém, queridos? Estão comigo aí? Segundo este ensinamento, nós podemos afirmar que não existe ninguém no reino, nenhum cidadão do reino, que não tenha recebido do Senhor um ministério, que não tenha recebido do Senhor dons e talentos, recursos, porque todos eles receberam, cada um conforme a sua capacidade. Isso significa dizer o quê? Que o que Deus vai fazer através da minha vida, não é necessariamente o que Ele vai fazer através da sua vida. Nós somos pessoas diferentes, temos chamados diferentes, amém? Temos uma capacidade de resposta diante de Deus diferente, temos estruturas diferentes, de história de vida, de acesso à informação, a uma série de coisas. Então, Deus conhece cada um de nós. E Deus sabe até onde vai a tua estrutura. Deus sabe até onde vai a tua fé. Deus sabe até onde você pode, enquanto cidadão do reino, trabalhar, influenciar, se dedicar. E então o que Ele fez? Como Ele é um Deus justo e verdadeiro, Ele é perfeito em tudo que faz, Ele deu a você e a mim, a cada um de nós, a porção devida. Amém, queridos? Isso significa dizer que Ele colocou nas tuas mãos exatamente aquilo que Ele sabe que você é capaz de desenvolver. Ou seja, não existe ninguém no reino que não tenha recebido algo do Senhor para ser influência, para ser responsável pela expansão do seu reino. E a boa notícia aqui é de que então no reino não existe patinho feio, né, queridos? Não existe alguém que foi tirado, alguém que foi colocado de lado, alguém que deixou de receber algo do Senhor. Todos nós fomos presenteados por Deus com algo. E você vai ver, seguindo o texto, de que você vai prestar conta exatamente disso. Você vai prestar conta daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Cada um vai responder por si mesmo, de acordo com aquilo que Deus lhe deu e com a capacidade que Ele sabe que você tem de produzir para o reino dEle. Amém, queridos? Tem outro lado bom aqui também, é de que você não precisa achar que Deus tem que te usar da mesma maneira que usa o teu irmão do lado. Ou que você também não precisa ficar zoiudo, né, querendo o que o teu irmão tem. Tipo, eu só tenho 10 moedinhas, meu irmão tem 100. Tipo, eu quero... Não, Deus te deu 10. Amém, queridos?
Não precisa ficar olhando o dom ou o talento do outro, ou o chamado do outro, ou querendo o lugar do outro. Até porque Deus deu segundo o que há capacidade. Amém, queridos? As pessoas muitas vezes olham você na vitrine e querem estar no teu lugar, mas ninguém sabe o preço que você paga para estar lá. Não é? Você quer as 500 moedas? Está a fim de pagar o preço? Então, nessa lógica, se Deus te deu 10, fica feliz com elas. Sabe por quê? Porque Ele vai te tratar da mesma maneira que Ele vai tratar o que tem 1000. Porque não é a quantidade, é a fidelidade. É a maneira como você lida com aquilo que Deus deu para você. E você vai ver que essas 10 podem virar 20. E essas 20 podem virar 200. Dependendo de como você tratar e priorizar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Então diz o texto que o Senhor logo foi viajar, e o empregado que tinha recebido 500 moedas, o que ele fez? O que diz o texto aí? Saiu que horas? Que horas que foi, Franco? O professor assim, ó. Como que é isso aí? Vazou. O que ele fez, galera? Ele pensou assim: ai, o patrão viajou, essa semana eu vou tirar de folga. Não é? O patrão viajou, o Suel entrou essa semana, vou pegar uma onda. Foi isso que o cabra fez? O que o cara fez? Você da França. Está batendo bolo, França. É gira carioca. O que o cara fez? Saiu logo. Amém, queridos? Olha a urgência desse cara. E uma outra tradução diz que imediatamente ele saiu para fazer o quê? O que ele foi fazer? Foi fazer o que, galera? Negócios. Negócios, diz o texto. Essa palavra fala de dinheiro, amém? Ele foi trabalhar o dinheiro, porque dinheiro parado dá o quê? Prejuízo. Ele foi fazer negócio. Ele não ficou parado, ele entendeu a riqueza do que o seu Senhor deu para ele. Ele entendeu a importância da responsabilidade que lhe foi atribuída, no sentido de investir nas coisas do seu Senhor. E ele não esperou, ele saiu vazado, como disse a Fran. E ele foi logo cumprir a sua obrigação, foi logo cumprir a sua responsabilidade. Aqui tem um segredo espiritual para a minha vida e para a tua vida, queridos. A obediência deve ser imediata. Obediência deve ser no momento, na hora. Amém? Deus falou, faça. Não fique pensando. Até porque se você pensar demais, já deu B.O. Eu disse de manhã aqui que normalmente o primeiro pensamento é de Deus, o segundo já é o diabo. Tem um ditado do espelho, como que é? Pensou demais? Isso aí. Qual você conhece esse ditado? Não, de pensar morreu um burro. De pensar, morreu alguém. O burro. Morreu o burro. De pensar. Eu falei errado, mas tudo bem. Chegando lá, de pensar morreu um burro. Pensou demais, já virou bolsa, galera. Pensou demais, já entra a carnalidade, já entra a natureza humana. Obediência deve ser assim, Deus só obedece. Amém, queridos? Deus só não sai logo. Você sabe qual é a verdade, vai, cumpra a verdade. Esse
cara ele fez isso, não deu espaço para o diabo, ele não deu lugar para o diabo, ele não deu lugar para o segundo pensamento, ele não deu espaço para a velha natureza, ele catou aquilo, Deus, isso aqui é uma riqueza, Deus me deu um tesouro precioso, ele saiu e ele foi negociar aquilo. E ele diz, o texto, que o que recebeu 200 moedas fez o mesmo. Opa, peraí, isso aqui é muito precioso, eu não posso perder tempo, eu não sei quando o patrão volta. Ele saiu também, negociou e ganhou mais 200 moedas, e o que saiu com 500 também foi, e ganhou mais 500. Mas o terceiro, cabra safado, o que ele fez? Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Então nós vemos aqui duas atitudes diferentes com relação àquilo que Deus pode nos dar e nos entregar enquanto dons, talentos e riquezas espirituais. Você pode obedecer e usar isso, você pode obedecer e colocar toda essa riqueza em movimento, ou você pode o quê? Pegar e enterrar. A grande pergunta aqui, a grande questão que talvez fique na minha mente, na tua mente nessa noite, ou que um dia Deus possa perguntar para você é: filho, o que você fez com aquilo que eu te dei? Como você se portou com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? Que valor você deu para as riquezas que eu entreguei para você? O que você fez com os talentos que eu, de forma generosa, entreguei nas tuas mãos? E aqui nós vemos duas respostas: ou você trabalhou ou você enterrou. E aqui, seguindo o texto, tem algo que, uma verdade, algo que todos nós vamos nos deparar um dia. Diz o que aí o texto? Depois de muito tempo, quem voltou? Patrão. Quem voltou, galera? Fala para o irmão, toda viagem um dia acaba. O boleto chegou. Depois de quanto tempo? Depois de muito tempo. Aqui tem uma relação com a parábola das 10 virgens, que o noivo demorou, mas ele veio. E as 5 que estavam ligadas, priorizaram o noivo, se prepararam, elas entraram para as bodas. Mas as 5 vacilonas ficaram de fora. A questão é, eu não sei quando ele vai voltar, mas eu não preciso saber. Eu preciso o quê? Ser fiel e obediente àquilo que ele me entregou, para que quando ele volte, eu não seja surpreendido, para que quando ele volte, ele não me pegue distraído. Amém, queridos? Tem um ditado, vamos ditado agora. Versão certa, parece. O olho do dono. Vamos lá? O olho do dono engorda o gato. Por quê? Por que esse ditado? Porque diz que é o patrão, né, o dono, que tem que ficar aí, né? Tem que ficar ali no pé da equipe, dos funcionários, é esse cara que faz, né? Mas no reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus, o olho do dono, ele foi viajar. Tá rindo, louco? Qual que irmão Jesus foi viajar?
Jesus foi viajar, galera. E sabe o que está acontecendo? A galera também foi viajar. Jesus foi viajar e a galera está viajando na maionese. Achando que está tudo certo, o patrão foi dar um rolê. E aí, presta atenção, galera, é justamente aí que é a pegadinha. Porque Deus vai provar a nossa fidelidade na ausência dele. É Ele que vai provar nosso caráter. É Ele que vai provar nossa fidelidade, nosso amor, nosso compromisso com Ele. É na ausência dele. Ele quer ver como nós vamos agir, como nós vamos reagir, como nós vamos priorizar as coisas do reino de Deus. Porque ele voltou, galera. E ele voltou para quê? O que diz o texto aí? Ele voltou para acertar as contas. Eu não sei quando ele vai voltar, mas uma coisa eu sei, que quando ele voltar, ele não vai vir mais como cordeiro, galera. Ele vai vir como juiz. E ele vai vir acertar as contas. E ele vai olhar para cada um de nós e ele vai perguntar para nós: o que você fez com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Como você vai responder essa pergunta? De que maneira você vai encarar o teu Senhor, que chegou de surpresa de viagem? Como Ele vai te surpreender? Como Ele vai te pegar? Que resposta você vai dar para Ele? O que recebeu 500 moedas, chegou feliz e disse: Senhor, olha, o Senhor me deu 500 moedas, o Senhor me deu esses dons, esses talentos, o Senhor me deu esses recursos, sabe o que eu fiz? Eu multipliquei, olha, eu tenho aqui mais 500 moedas. E diz o texto que o Senhor disse: você é um empregado bom e fiel. Você me honrou, na minha ausência você cuidou das minhas coisas, na minha ausência você priorizou o meu reino. Lembra de uma outra passagem que ele fala sobre isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você fez isso, servo bom e fiel, empregado bom e fiel. E ele fala assim: você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. E ele fez o mesmo com o que recebeu 200 moedas. Diz o texto que ele também chegou e falou: olha, Senhor, que bom que o Senhor voltou. Olha, o Senhor me deu tudo isso aqui. Eu saí, eu fui trabalhar, eu me dediquei, eu multipliquei aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Olha, tem mais 200 moedas aqui. E o patrão disse para ele: empregado bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, porque você foi fiel negociando pouco dinheiro, eu vou te dar muito mais para você negociar. Mas olha que lindo, um detalhe que eu não tinha percebido nessa história, de que tanto para aquele que lhe deu 500, para aquele que lhe deu 202, ele fala algo precioso. Ele fala assim: olha, eu vou dar muito mais para vocês, tá? Eu vou dobrar a capacidade de vocês negociarem, eu vou dar muito mais influência para vocês, eu vou dar um ministério muito maior, eu vou colocar vocês em destaque, vocês vão ser meus melhores funcionários, sabe? Eu me alegro com tudo isso.
importante. Olha o que ele fala. Ele fala, deixa tudo aí e vem festejar comigo. Deixa tudo aí. A outra versão diz, entra no gozo do seu Senhor. Ou vem se alegrar comigo. Eu creio que aqui Jesus estava dizendo o seguinte, olha que massa tudo isso, mas sabe o que é mais importante? A minha presença. Sabe o que é mais gostoso? Eu quero estar com você, entra para mim, entra para o meu gozo, vem estar comigo, olha essas coisas aí, é legal, isso é massa, mas nada se compara à alegria que eu tenho para te dar. Sabe, meu irmão, isso é uma lição preciosa. Os cidadãos do reino não tem nada melhor do que estar na presença do rei. O reino não é maior do que o rei. O reino não é mais importante do que o rei. Um momento na presença dele vale mais do que 1000 momentos em qualquer outro lugar. Por mais que você trabalhe, por mais que você multiplique os talentos que ele te deu, por mais que você honre, não há coisa mais preciosa do que estar na presença do Senhor e se deleitar na presença dele e se alegrar com ele. Na linguagem de hoje diz, vem festejar comigo. Não tem nada mais gostoso do que fazer festa com Jesus. Amém, queridos? É isso que Ele deseja para nós. Vem festejar comigo. Vem cá, senta na mesa. Vamos fazer um PLV. Vamos fazer um pão com linguiça celestial aqui. Sabe, eu fico imaginando Jesus ali com os seus empregados. Eu estou viajando aqui, tá, galera? Mas o texto me dá liberdade para isso. Vem cá festejar comigo. Ele deve ter chamado aqueles empregados e colocado eles na mesa e deve ter conversado, se alegrado, sabe? Falado da sua jornada, falado da sua viagem, o tempo que eles estiveram ali na propriedade, como é que foi as suas experiências. Eles devem ter se alegrado, eles devem ter tido um tempo precioso na mesa com o seu Senhor. A gente nunca perca o foco real. Amém? A essência do cristianismo é Cristo. O resto, galera, é resto. É consequência de uma vida na presença do Senhor. Mas o texto continua. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Eu imagino que Jesus foi prestar conta com mais este funcionário, com mais este empregado. O Senhor foi lá prestar conta, e eu acredito que provavelmente ele levou o seu patrão e disse: olha, desde o dia que o senhor foi embora, olha, eu enterrei aqui, né? Não diz o texto, mas imagino que talvez ele tenha desenterrado na frente do próprio Senhor, porque ele tinha tanto medo desse Senhor. Olha, está aqui, olha, eu vou desenterrar, o Senhor me deu isso, estou te devolvendo isso. E aí ele deu uma justificativa para a sua atitude, ou para a sua escolha. Mas eu quero me atentar aqui à resposta que o Senhor deu para esse empregado. Qual foi a resposta, galera? Empregado mal, Essa foi a resposta que o Senhor deu para aquele empregado. Eu vejo aqui que o Senhor ele nem ouviu, ou ele nem levou a sério, ele nem considerou a justificativa que o cara deu para ter enterrado os talentos. Ele foi direto na veia, ele deu no meio. Sabe o que você é? Você é mau. Sabe o que você é? Você é preguiçoso.
Ele nem considerou. Isso aqui me traz um temor, galera. Sabe por quê? Porque naquele dia não terá desculpa. Naquele dia as justificativas não vão parar em pé. Porque Deus conhece o nosso coração. E por mais que você tente enganar alguém, pessoas, você até engana, mas a Deus, naquele dia teu coração vai estar desnudo diante do teu Senhor. E a sentença veio. O Senhor não disse assim: ai, é mesmo, você viveu dessa maneira? Ai, eu não sabia que você tinha essa imagem ao meu respeito. Ai, tadinho, vou pegar aqui as moedinhas, eu vou te dar de volta. Ele fez isso? Porque o cara quis jogar conta para quem? Eu sei que o Senhor é um homem duro, eu sei que o Senhor é um homem mau, eu sei que o Senhor planta e colhe, eu não sei dizer isso direito, colhe onde não plantou, ou, né? Olha a ideia do cara, dizendo assim: eu enterrei por tua culpa, eu enterrei porque... Agora o texto diz que esse Senhor era isso que o empregado está dizendo. A história nos mostra um homem, um Senhor, que ao se ausentar, entrega os seus bens, a sua propriedade na mão de homens de confiança. Ele confiou naqueles homens. Ele era um patrão bom, entregou suas riquezas, compartilhou o seu reino, os seus bens, deu com generosidade. E pediu o que para eles? Que eles o quê? Trabalhassem, porque eles eram empregados. E deu conforme a capacidade de cada um. Vocês estão vendo alguma maldade nesse cara? Por isso, a resposta, ela vem de encontro e desnuda o caráter daquele homem, empregado mau, preguiçoso. Você que enterra o teu talento, você é mau. Você que não trabalha aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, os recursos que Ele colocou nas tuas mãos, você é mau, você é preguiçoso. Há dádivas do céu, há presentes maravilhosos, há dons e talentos que desceram do céu sobre a tua vida, e que você está fazendo com isso? Aí o patrão disse, e aqui foi acatado, né? Ele falou assim: olha, se você realmente acreditasse em tudo isso que você está falando, se você acreditasse mesmo que eu sou tudo isso que você disse que eu sou, então por que você não levou meu dinheiro no banco e não deixou ele rendendo lá, para que quando eu voltasse, você me devolvesse pelo menos com juros? Então, ele mesmo se contradisse, né, na sua versão. Se você acreditasse nisso mesmo, então por que você enterrou? Você deveria deixar ele rendendo. Ainda que você não quisesse trabalhar, ainda que você fosse preguiçoso, ainda que você estivesse centrado em você mesmo, você pelo menos deveria deixar o meu recurso rendendo. Agora olha o que ele fala. Depois virou-se para os outros empregados, ou seja, aqueles que haviam multiplicado os seus recursos, e disse assim: olha, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Sabe qual é a lição aqui, galera? Quem não usa, perde.
Jesus disse: você que enterrou vai ficar sem nada. Eu vou pegar aquilo que eu tinha te dado e vou dar para quem? Para aquele que tinha mais. Por quê? Porque o que tinha mais ele foi bom e fiel. Então quanto mais eu uso, mais eu tenho. Olha o princípio, galera. Quanto mais eu uso aquilo que Deus me deu, quanto mais eu uso os recursos que o céu tem sido derramado sobre a minha vida, mais eu recebo. Porque os recursos são multiplicados sobre a minha vida. Mas se eu enterro, eu perco. Se eu não uso aquilo que Deus me deu, em breve isso será tirado da minha vida. Porque quanto mais eu uso, mais eu tenho. Quanto mais fiel eu sou. Por isso que o texto diz: você foi fiel no pouco, no muito eu. Sabe como Deus vai te provar, meu irmão? No pouco que Ele te deu. Você sabe, Deus, eu me sinto tão pequeno, eu tenho só uma moedinha, eu tenho, sabe, comparado com outros, sabe, tem tanta coisa, eu só tenho isso. Deus quer te provar aí. Ele está pensando assim: deixa eu ver se esse aí é fiel, deixa eu ver se esse aí vai me honrar no pouco. E à medida em que você honrar a Deus, Ele vai começar a multiplicar aquilo que Ele tem te dado. Amém, queridos? É um processo. Eu creio que é proporcional à tua fidelidade. Quanto mais fiel você for, quanto mais obediente você for, quanto mais você usar os recursos do reino, em favor do reino, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você serve, mais do céu é derramado sobre a tua vida. E assim a tua influência cresce, os seus talentos se multiplicam, porque você foi fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Amém, queridos? Faz sentido para vocês isso? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas já querem estar logo no muito. Não é, galera? Não aqui em Floripa. Não é só lá na Praia Grande. Assim. A galera já quer estar na vitrine, né? A galera já quer estar naquilo que chama a atenção. Eu quero ter um grande ministério, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas não quer ser fiel. Não quer honrar a Deus nas pequenas coisas. Não quer pagar o preço. Sabe, queridos? É aí que Deus vai provar o teu coração, é aí que Deus vai forjar o teu caráter. Será que você tem sido fiel para aquilo que Ele tem te dado? Ou você tem enterrado? A minha oração nessa noite é de que você seja encontrado naquele dia fiel. A minha oração nessa noite é para que você seja encontrado aquele dia e o Senhor te convide a ir festejar com Ele. Que Ele te encontre com os seus dons sendo multiplicados, os seus talentos sendo multiplicados, que Ele te encontre trabalhando, que Ele te encontre com a mão na massa, que Ele te encontre cuidando das coisas do reino de Deus, que Ele te encontre como um mordomo e não como Senhor de si mesmo, porque tudo é dele, o reino é dele, a propriedade é dele. As moedas que Ele te deu não são suas, tem dono. A vida que Ele te deu não é sua, é Ele que te deu, Ele vai prestar conta dela um dia. Os dons, tudo que você tem, tudo que você é dele. Mas muitas vezes nós agimos como se fôssemos donos de algumas coisas. E aí não agimos como mordomos, não somos servos, não estamos dispostos a usar aquilo que Deus nos deu para o reino dele, queremos usar só para nós mesmos. E eu oro a Deus para que naquele dia,
Ele te encontre servindo à mesa. Ele te encontre como um mordomo fiel, como alguém que entendeu que tudo que Ele te deu não é teu, é dele, e deve ser usado para a glória dele e não para os seus próprios interesses. Amém, isso. Eu quero orar com vocês essa noite. Eu creio em nome de Jesus. Sabe o que eu creio? Eu creio que se essa parábola é verdadeira, e nós cremos que é, porque é a palavra de Deus, Jesus conta comigo e com você. Faz sentido o que eu estou falando, galera? Porque o texto diz que Ele se ausentou e Ele entregou para nós, Ele nos deu a responsabilidade de nós cuidarmos das coisas dEle. Ou seja, Ele conta com você, Ele acreditou em você, Ele te chamou, Ele disse aqui, olha, toma, querido, toma recursos, toma dons, eu estou te entregando talentos, sai, cuida das minhas coisas, vai trabalhar, multiplica aquilo que eu te dei. Eu creio, meus irmãos, que o que Deus quer fazer nessa cidade, neste bairro, nessa nação, passa pela minha vida e pela tua vida, no que diz respeito à nossa responsabilidade de multiplicarmos os dons, os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas o que acontece muitas vezes é que, talvez por um motivo ou outro, você tenha enterrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você não tenha valorizado aquilo que Deus entregou para você. Talvez em algum momento da tua vida você tenha feito um buraco e tenha enterrado por preguiça, ou tenha enterrado porque você estava mais preocupado consigo do que com o reino. Talvez você tenha enterrado por uma visão errada a respeito de Deus. E você deixou lá e está vivendo a sua vida, só que você não se deu conta que um dia Ele vai voltar. Eu não sei quando será esse dia, nem quando será essa hora, mas é certo que Ele voltará, porque Ele disse que voltará. Que resposta você vai dar para Ele? A minha oração nessa noite é para que você, se você enterrou algum talento, se você enterrou algo que Deus te deu, que ainda dê tempo, porque Ele ainda não voltou, ainda dá tempo de voltar lá naquele buraco, ainda dá tempo de voltar naquele momento da tua vida, voltar para aquele lugar e cavar fundo, e buscar, restaurar, resgatar e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, trazer de volta esses talentos. Sai ainda com pressa, ainda dá tempo de negociar amanhã, dá tempo de você pegar isso amanhã. Começa a sua semana: Deus, onde eu enterrei? O que eu enterrei? Me ajuda. Eu quero sair aí dessa semana, eu quero começar a negociar, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a te servir, eu quero fazer a diferença. Eu quero usar aquilo que o Senhor tem me dado. Não ficará mais enterrado, não ficará mais enterrado os dons e talentos. E com a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te dar graça, coragem, ousadia, para você trazer de volta e fazer a diferença nessa geração, fazer a diferença nessa terra, porque o reino